Olá, eu sou Carlos Xavier, este aqui é o Teodidatas e eu gostaria de conversar com você sobre trindade e personalidade. Ou, de forma mais específica, eu gostaria de explorar a relação histórica entre a doutrina da trindade e o conceito de pessoa. Personalidade tem a ver com isso. Personalidade, segundo o dicionário, é a condição de ser pessoa. Então, o meu objetivo com este vídeo é ajudar você a perceber como o desenvolvimento da doutrina da Trindade ajudou a que se avançasse na compreensão da personalidade, na compreensão do que é ser uma pessoa. Mas, para fazermos isso, nós vamos precisar falar um pouquinho sobre a doutrina da Trindade, sobre o desenvolvimento histórico da doutrina da Trindade, especialmente na época da patrística. O que é a Trindade? A doutrina da Trindade nada mais é do que a tentativa de explicar como o Deus Criador pode nos redimir em Cristo e atuar em nós para nos santificar. Daí nós temos as três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se você pensar em termos de história, em termos da revelação de Deus na história, em termos da nossa redenção e da nossa santificação, a Trindade surge em razão da necessidade de explicar isso. Apenas Deus pode nos salvar. Jesus Cristo é o nosso Salvador, logo Jesus Cristo é Deus, Deus feito homem. Apenas Deus pode nos santificar, mas para quem está conectado a Deus por meio de Jesus Cristo, Deus atua dentro de nós para nos santificar, o Espírito Santo. Aí nós temos a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Então, de certa forma, esse assunto da Trindade ele é muito natural ou naturalmente desenvolvido a partir da revelação de Deus na história. Acontece que diante dos elementos das Escrituras e diante desta revelação de Deus na história que temos registrada nas Escrituras e vivida em cada um de nós, que é redimido por Cristo e santificado pelo Espírito, nós precisamos explicar como podemos compreender quem é este Deus. E aí nós temos uma outra questão importante, muito importante, que é a seguinte: as Escrituras são claras ao mencionar que Deus é um. Essa é uma ênfase muito especial do Antigo Testamento, mas é claro que o Novo Testamento também concorda com o Antigo Testamento, no sentido que Deus é um só. Mas, além de concordar com o Antigo Testamento acerca da unidade, da unicidade, do caráter único de Deus, Deus é um só, o Novo Testamento também apresenta este mesmo Deus nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Talvez eu não devesse ter introduzido o termo pessoa ainda aqui, vamos colocar assim, que o Novo Testamento apresenta esse mesmo Deus, o único Deus, como Pai, como o Filho e como o Espírito Santo. Deus se expressou dessa maneira, Deus se revelou dessa maneira e isso está registrado no Novo Testamento. Aliás, na semana que vem vou lançar um vídeo sobre revelação, inspiração, preservação e iluminação, que são assuntos correlatos com isso que eu estou mencionando aqui, como Deus se revelou e como nós podemos compreender isso, como isso foi registrado, né, por meio da inspiração e como nós podemos compreender isso por meio da inspiração. A questão com a qual os teólogos cristãos tiveram que lidar foi exatamente como este único Deus pode se apresentar na história destas três formas: Pai, Filho e Espírito Santo. E é daí que surge toda a especulação sobre a Trindade. Nessa especulação teológica, Tertuliano de Cartago, tem um vídeo sobre ele aqui no Teodidatas, inclusive, se você quiser dar uma olhadinha. Mas o Tertuliano, entre o fim do século II e o início do século III, não apenas cunhou a expressão latina Trinitas, trindade em latim, como também utilizou o termo latino persona, que significa pessoa, ou que pode ser traduzido como pessoa, para fazer referência ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Um único Deus, três personas ou três pessoas, uma trindade, trinitas, em latim, segundo Tertuliano. Aqui é interessante nós entendermos
qual foi o insight que Tertuliano teve para fazer isso, para usar o termo persona para o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Persona era a expressão latina utilizada para a máscara que os atores usavam no teatro para trocar de personagem. Então, o mesmo ator podia fazer vários personagens, o que ele precisava fazer então era trocar a sua persona, trocar a sua máscara. Uma hora ele estava fazendo um personagem, tirava aquela máscara, colocava outra e ele passava a então desenvolver um novo personagem. É a partir dessa ideia, dessa metáfora que vem do teatro, que Tertuliano emprega então esse termo com um conceito teológico. É muito interessante nós entendermos que a linguagem teológica ela tem um caráter que é analógico. A linguagem teológica ela tem uma dimensão que é metafórica, porque nós estamos usando a nossa compreensão que é limitada para descrever o Deus infinito e supremo da maneira como ele se revelou. Então, a revelação de Deus é um fato, é um evento histórico, e nós somos afetados por esta revelação. Mas, ainda assim, as nossas palavras, a nossa própria compreensão e as nossas palavras, como decorrência disso, são limitadas para nós explicarmos tudo aquilo que está envolvido na revelação de Deus e para nós descrevermos esse Deus tão imensamente maior do que nós, mas ao mesmo tempo tão próximo, transcendente e imanente, que se revelou em Cristo e nas Escrituras. Então, a nossa linguagem sempre vai ser limitada, mas é muito interessante entender como Tertuliano utilizou o termo latino persona para descrever, então, a revelação de Deus na história. Em grego, o termo utilizado de forma correlata ao persona do latim é hipóstasis. Em português, você tem a transliteração dessa expressão grega, hipóstase, mas hipóstase não tem exatamente o mesmo sentido de pessoa, então não faz muito sentido você usar hipóstase para o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tá bom? Hipóstase tem o sentido de algo que subsiste. Você pode até tentar compreender que hipóstase é substância, mas aí você tem que cuidar que substância não é exatamente a mesma coisa que essência, e aí quando você vai lá para o credo niceno, para a explicação da trindade em Niceia, você tem uma única essência, e aí as pessoas às vezes falam em substância, co-substancial ao Pai, inclusive, né, o Filho co-substancial ao Pai, mas uma única essência em três pessoas, tá? Então a gente tem que cuidar muito quando vai lidar com o termo hipóstase, mas é só para fazer referência a como os pais orientais, especialmente os capadócios, incorporaram essa ideia de persona no grego, com o substantivo grego hipóstasis, hipóstase em português. Bom, antes de avançar, porque o objetivo desse vídeo não é exatamente falar sobre a doutrina da Trindade, tá bom? Isso aqui é só uma introdução para você entender onde eu quero chegar. Mas antes de avançar, eu preciso dizer que hoje em dia o termo pessoa, ou o uso do termo pessoa, para se referir ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, recebe críticas, porque pode levar alguns a desenvolver uma ideia de triteísmo, ou seja, três deuses e não apenas um único Deus. Quando as pessoas ouvem o termo pessoa, né? Quando se ouve o termo pessoa, pode-se achar que se trata de um ser, de um Deus isolado, diferente. E não é isso. Tá? É um único Deus em três pessoas. Apesar dessas críticas, parece que não existe uma terminologia melhor para ser empregada. Aqui seria uma outra, uma outra discussão, uma outra conversa, conteúdo para um outro vídeo. Tá? O mais importante para encerrar essa introdução sobre a Trindade, o mais importante é deixar claro o cerne da doutrina da Trindade sempre. Se a expressão pessoa pode ensejar alguma dúvida, lembre da limitação da nossa linguagem, da limitação da linguagem teológica, que é analógica, que tem uma carga de metáfora em si. O mais importante é sempre deixar claro o cerne da doutrina da Trindade.
há um único Deus. Então é monoteísmo, não é triteísmo. Há um único Deus e há três pessoas que são apropriadamente chamadas de Deus: Pai, Filho e Espírito Santo. Bom, embora essa explicação sobre a Trindade possa até ter sido útil para você, e eu espero que ela tenha sido, o objetivo deste vídeo é apenas destacar que o próprio conceito de pessoa, que bem mais tarde foi aplicado à pessoa humana, só foi desenvolvido na cultura ocidental em razão de uma necessidade teológica. Então, não se especulava sobre o que era a pessoa humana antes de se especular o que eram as pessoas divinas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, essas três expressões de Deus percebidas na história e descritas nas escrituras cristãs. Então, é muito interessante percebermos isso, o conceito de pessoa, que só veio a ser aplicado pela cultura ocidental bem mais tarde à pessoa humana, foi desenvolvido em razão de uma necessidade teológica, em razão da necessidade de explicar Deus, o Deus que se revelou como Pai, Filho e Espírito Santo. Então, esse é o cerne desse vídeo aqui. É do cristianismo que nós devemos a compreensão não somente de que Deus é pessoal, mas também de que você e eu, por sermos criados à imagem e semelhança de Deus, podemos ser chamados de pessoas. E toda a ideia de dignidade da pessoa humana decorre disso, historicamente. Isso aqui é muito importante, certo? É apenas do cristianismo, é por causa do cristianismo que nós compreendemos não somente que Deus é pessoal, isso aqui é fundamental, tá bom? Para um relacionamento adequado com Deus, você precisa manter a compreensão de que Deus é pessoal. Mas também é só por causa do cristianismo que, historicamente, se desenvolveu, ou melhor, se aplicou esse conceito de personalidade, originalmente pensado a partir de Deus, para a pessoa humana. E é por isso que nós podemos compreender hoje que temos uma personalidade e podemos lidar uns com os outros como pessoas e considerando a dignidade da pessoa humana. Interessante, não é mesmo? Você já tinha parado para pensar sobre isso? Qual o impacto que isso traz sobre a sua compreensão de personalidade? E como você pode olhar para a contribuição intelectual da fé cristã de uma forma talvez diferente a partir dessa informação? E que tal compartilhar isso com alguém? Eu agradeço a sua atenção. Além de pedir para você compartilhar este conteúdo com alguém, peço para você se inscrever aqui no Teodidatas, caso você ainda não seja inscrito, deixar também o seu comentário, deixar o seu like neste vídeo e para acompanhar o Teodidatas também no formato de podcast. O link está na descrição do vídeo no YouTube. Um grande abraço, que Deus abençoe você e até a próxima.